Olá, amigos, a paz do Senhor a todos. Você, maestro, músico, líder de louvor, você que está nos assistindo nesse momento. Para nós é um prazer estar mais uma vez aqui, podendo trazer algumas informações que vão contribuir para o seu trabalho aí onde você está atuando. Nós estamos fazendo esses vídeos em função do nosso seminário anual de 2021, por conta dessa pandemia que estamos passando. Os eventos não podem ser realizados presencialmente, né? Então nós estamos fazendo alguns vídeos para substituir ou para tentar substituir o seminário, né? Esses vídeos estão... Semana passada o maestro Weber apresentou o seu vídeo falando sobre coral. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a pasta instrumental para os grupos instrumentais. Daqui mais uns dias nós teremos o vídeo da maestrina Paulinha, a Paula Westfelder, Ana Paula Westfelder, deixa eu corrigir aqui, que estará falando sobre grupos de louvor. Eu sou o maestro Viana, da cidade de Florianópolis, e tenho o prazer de estar atuando na pasta da direção técnica da MESC, na pasta instrumental. E eu tenho comigo alguns apoiadores técnicos que eu vou apresentar para vocês, que ainda não conhecem, né? Eles passam a atuar conosco, alguns já estão atuando há mais tempo, outros estão iniciando agora, que estarão nos apoiando nos trabalhos para trazer subsídios para os nossos associados, procurando contribuir para você, para o seu trabalho, para a obra do Senhor. Eu tenho comigo neste momento, presente aqui, a maestrina Keila Silva, que é de São José, violinista, vai fazer sua apresentação logo em seguida, vai dar uma saudação inicial. E também tenho comigo o maestro Carlos Caetano, que é de Porto Belo, que também estará fazendo suas considerações e se apresentando a vocês que ainda não o conhecem, né? Também faz parte desta pasta o maestro Miguel, o professor Miguel de metais, especialista em metais, que estará nos compartilhando conosco algumas informações, estará interagindo conosco através de vídeo, porque não foi possível a sua presença aqui conosco em função do seu trabalho. Então estará interagindo conosco através de vídeos. A maestrina Keila, ela nos auxilia na pasta instrumental, mais aos assuntos relacionados às cordas, né, as cordas friccionadas, né? E o maestro Miguel estará atuando com a gente, mais voltado à parte dos metais, os instrumentos de metais, né? Eu fico com a parte das madeiras, que é a minha especialidade, e o maestro Caetano, que está atuando mais em função do instrumental de base rítmico-harmônico, né? A bateria, as percussões, os eletrônicos, enfim, né? Então, é um prazer poder estar compartilhando com vocês alguns conhecimentos e algumas informações que encontramos através de solicitação, de orientações da direção da MESC, né? Achamos por bem estar compartilhando para o aprimoramento do trabalho de cada um de vocês. Então apresento a vocês a maestrina Keila, que falará sobre sua formação, a sua atuação, né? Conta um pouco para a gente da sua vida. Paz do Senhor a todos, paz do Senhor maestros, muito obrigado pelo convite. É sempre uma alegria poder estar participando, poder contribuir para todos os grupos maestros que temos em Santa Catarina. A minha formação é na parte instrumental de violino, que é o bacharelado em violino que eu me formei na UDESC, e também paralelamente com a regência. E também dou aula há mais de 10 anos, né, tanto de violino como viola. E atualmente estou na frente da orquestra AD São José. E a gente pôde fazer um trabalho inicial lá com um projeto de integração das cordas. Então,
A nossa orquestra ela tem 30 anos de história, mas era uma banda, e aí a gente fez um projeto que logo mais a gente vai estar abordando sobre isso. E agora, atualmente, a gente tem observado muitas questões na qual a gente vai estar falando sobre os nossos casos, né, de poder. Atualmente estou na frente da orquestra AD São José, na qual iniciamos um projeto de integração das cordas. Então, a orquestra tem mais de 30 anos, mas era uma banda, e aí começamos com esse projeto, na qual conseguimos adicionar nessa banda e conseguir fazer essa transição para a orquestra com 40 instrumentos de cordas. Então, mais para frente, vamos estar falando sobre a nossa experiência e também sobre a nossa situação atual, sobre o Covid, né, as retomadas das atividades, e também sobre o equilíbrio dos instrumentos, das cordas, quando a gente conseguiu colocar esse projeto em prática e juntando com os nossos instrumentos de sopro. Maravilha, bênção de Deus, né? Tudo isso, toda essa experiência pode somar ao trabalho que você está realizando aí na tua igreja, né? No teu grupo musical. Maestro Caetano, por gentileza, as suas considerações, pode se apresentar, fique à vontade. Olá, é um prazer estar aqui, Maestro Viana, Maestra Keila, e com todos da MESC também, os maestros que estarão aí nos ouvindo e nos vendo. Eu tenho formação em música, licenciado em música e pós-graduação em educação musical, e agora estamos terminando, né, maestro? Estamos terminando nossa pós em regência orquestral também. Eu trabalho ali na AD Porto Belo, faz mais ou menos uns 14 anos que eu estou ali. E eu estou há 16 anos aqui na região, em Porto Belo. E atuo como maestro ali. E também formei a Sinfônica de Bombinhas há 6 anos atrás. Estamos trabalhando ali também, instrumentos de sopro, adicionando algumas cordas também. E no fim a gente faz muita coisa, né? Dá aula de bastante coisa, instrumentos de sopro e bocais e palhetas e cordas aí agora também. E estamos aí para somar, estamos aí para compartilhar o conhecimento, né? E também já me coloco à disposição de quem precisar de alguma dúvida depois, que no caso não conseguiremos sanar por aqui e quiserem entrar em contato, fiquem à vontade, que estamos aí para ajudar também, maestro. Amém. Então, eu gostaria de, na sequência, apresentar o maestro Miguel, professor Miguel, que estará falando conosco através de vídeo, né? Como eu disse antecipadamente, ele não pôde estar presente em função do trabalho, e vocês estarão assistindo aí um vídeo agora da apresentação do Miguel. Uma questão que eu quero, antes da apresentação do Miguel, que eu quero levantar, é sobre a questão de maestro, maestra, ou maestrina, né? Porque a gente falou sobre isso antes de começar a gravação aqui, e agora o maestro Caetano tratou aquela como maestra. Não é o assunto de hoje, mas é um assunto que nós vamos tratar para frente, né? Nós estamos já discutindo a nível acadêmico isso. Se traz uma informação nova hoje de que a maestrina, como era conhecida até então, deve ser tratada como maestra. O que tu acha disso, Caetano? Então, nós tivemos aí uma aula com a Mônica Giardini, né? Acho que uns 2 meses atrás, e ela falou que agora, até internacionalmente, está se tratando a maestra, no caso, a regente feminina, como maestra e não como maestrina, até porque a palavra seria um diminutivo, né, de maestra, no caso, né? Como se chamasse um maestro de maestrino, né?
Então a maestra, ela é maestra mesmo. É mais ou menos como se você chamasse o saxofone soprano e o saxofone sopranino, né? Porque é menorzinho, é isso? Exatamente. É isso mesmo, é isso que nós estamos entendendo. Então, quem sabe para frente você vai ser uma maestra. Vocês serão maestras, vocês mulheres que estão à frente dos grupos musicais, né? Vamos continuar pesquisando e trazemos logo essa novidade aí, que talvez muitos já tenham ouvido falar sobre esse termo, né? E muito interessante. Então, Maestro Miguel, por gentileza, com a sua apresentação. Olá, meus irmãos, paz de Cristo. Sou Israel Miguel Ribeiro, tenho 37 anos, sou casado e tenho um casal de filhos, Nicolas e Natália, e moro na cidade de Itajaí. Mas o meu nascimento musical foi na cidade de Jaraguá do Sul, né? Quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu ingressei em uma fanfarra daquela cidade. De lá para cá não larguei mais essa nobre arte, né? Sou formado em licenciatura em artes e tenho uma pós-graduação na área de segurança pública, devido ao meu serviço como músico militar, né? Músico da banda da Polícia Militar já há uns 10 anos. E lá onde eu exerci a função de trombonista por alguns anos, e por último, uns 2, 3 anos atrás, estava no eufônio como meu último instrumento, né? O famoso bombardino, né? Mas já toquei em várias bandas e orquestras do estado, principalmente na região aqui do Médio Vale para o norte de Santa Catarina, né? Fiz apresentações já em várias unidades da federação aí. Já fiz viagem ao Chile, tocando com a banda Filarmônica Itajaí, onde também hoje atualmente estou como professor. E então tenho a função de músico da banda da polícia e leciono também na banda Filarmônica de Itajaí já há alguns anos. E minha área de atuação principal são os instrumentos de metais, né? Dando mais ênfase aí ao low brass, né? Característica dos instrumentos de timbre mais grave do naipe de metais, formado aí pelo eufônio, trombone e tuba. No ministério, eu congrego na Assembleia de Deus em Itajaí, na congregação do São Vicente, e lá eu continuo meu lado musical aí, louvando com minha esposa, certo? Visto que já tenho minhas obrigações aí com a banda de música da polícia e dando aula aí, formando a gurizada aí, procuro ocupar esse meu tempo aí cantando junto com a minha esposa. Bom, amados, seguindo então, nós fomos pegos de surpresa, o mundo todo foi pego de surpresa por essa questão da saúde, né? Essa calamidade pública na área da saúde, a pandemia, que veio trazendo tantos problemas, né? Em nosso trabalho na igreja, nós temos sofrido bastante com essa questão, e até porque os órgãos competentes de saúde já de início nos trouxeram a informação de que a propagação do vírus através da música, através dos instrumentos musicais, principalmente dos instrumentos de sopro, é bem grande. Então essa é uma questão que vem incomodando, fez com que grupos parassem de atuar, de ensaiar, até inclusive músicos pararam de ensaiar em casa, individualmente, né? E isso acarretou tantos transtornos que nós estamos com dificuldades de retomar as atividades, né? Muitos maestros têm nos procurado e perguntado sobre possibilidades, sobre sugestões de como retomar essas atividades, né, nesse momento. O problema não foi sanado ainda, os órgãos competentes estão tomando as suas precauções, estão orientando, estão trazendo a vacina, mas o problema ainda não acabou. Nós temos que tomar cuidados, né? E muitos músicos desanimaram, muitos maestros desanimaram. E isso tudo é foco de um debate, é foco de uma necessidade de uma contextualização a respeito do assunto, para que a gente possa dirimir de alguma forma assim, né, o problema.
Temos que retomar? Temos. Temos que voltar às atividades? Sim. Mas como faremos isso? Então é um desafio grande. Então a direção da MESC nos pediu para que nós falássemos um pouco sobre esse assunto. Então, o primeiro assunto que nós vamos tratar hoje aqui é justamente sobre isso, os desafios da retomada das atividades dos grupos instrumentais. E logo em seguida nós estaremos falando sobre outro assunto que também é importante, que também tem relação com esse problema, porque a partir do momento que nós paramos com as atividades em grupo ou individuais, nós vamos perdendo a técnica, a embocadura, no caso do instrumento de sopro, e enfim, isso tudo vem trazendo, acarretando problemas técnicos, e então nós resolvemos falar sobre o equilíbrio sonoro dos grupos instrumentais, que são todas as questões que envolvem um equilíbrio sonoro ideal para a reprodução de um trabalho, né, um trabalho de qualidade. Né? Então, o segundo ponto será esse, o equilíbrio sonoro dos grupos instrumentais. Bom, eu gostaria de, inicialmente agora, fazer uma pergunta para cada um dos nossos apoiadores técnicos aqui. E, Maestrina Keila, eu gostaria que você fizesse algumas considerações sobre a sua experiência, né, no local onde você está trabalhando, mesmo como professora dando aula ou atuando como uma maestrina, como maestra. Né? Faça suas considerações a respeito dessa questão da retomada das atividades. Como é que está sendo lá? Então, quando fomos surpreendidos, né, com essas questões de não poder dar aula presencial, então, primeiramente, eu comecei a dar aula online, e isso, com o tempo, eu pude observar que foram ferramentas que, com o passar do tempo, a gente foi tendo muitos casos positivos, né? Então, no meu caso, como eu investi mais no Instagram, que são meios de comunicação, tudo voltado para a música, assim, acabou abrindo um leque maior de alunos. Então, a partir daí, com as aulas online e divulgações, também consegui alunos em todo o Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas que estão fazendo aula atualmente desde o início da pandemia. Então, sobre a questão de aulas online, isso foi ótimo. E muitos colegas também que adotaram isso também conseguiram abrir um leque maior, fazer cursos e com uma grande positividade. Em relação ao grupo musical da igreja, foi algo que um projeto, né, que a gente tinha começado, que isso foi em agosto do ano passado. Eu fui chamada para iniciar esse projeto, eu fiz todo o projeto, fiz a montagem da equipe, dos professores, para fazer essa transição da banda, da igreja, para uma orquestra. E foi algo bem incomum, que a gente não estava esperando, que todo depois de projeto, feitas reuniões, né, muito tempo de planejamento, e quando a gente fez uma aula inaugural, que foi um domingo à tarde, que reunimos todos os alunos que iam fazer aula, os professores estavam lá, a gente fez toda uma apresentação, né, mostramos instrumentos, inscrições. Aí, na outra semana, a gente ia começar as aulas. Quando fechou na outra semana, aí, lockdown. Não pode ter aula presencial, não pode ter nada. Então, foi uma surpresa, né? A gente teve que se reunir rapidamente para poder pensar uma estratégia como que a gente ia fazer. E a opção foi aula online. Mas o projeto era fazer aulas em grupo, né? Grupos grandes, então tinha em torno de 8 pessoas em cada grupo. E a ideia foi fazer, então, vamos dividir, fazer 4x4, né? Ou 3x3. Porque tem essa questão também, né? A gente teve que rapidamente se adaptar às aulas online, porque é muito diferente de presencial.
Então, presencialmente, a gente pode fazer grupos grandes, né, trabalhar de formas didáticas em grupo, mas online, infelizmente, com muitas pessoas, acaba dificultando o aprendizado. Atenção, poder conseguir trabalhar ali, ter dentro de 1 hora, que normalmente é o horário da aula, e fica difícil, né, quando tem muitas pessoas na turma. Então, acabou que dobrou o número de turmas. Então, isso foi uma grande dificuldade, porque a gente teve que rapidamente organizar todo o nosso horário da semana, que eram bastante alunos, eram 40 alunos, e eu estava dando aula de violino e viola. Então, tinha a turma de violino e viola que dobrou, né? E aí, os outros professores que davam aula de cello e outro professor que dava aula de contrabaixo. E a gente ficou um tempo assim, né? Saiu o lockdown, mas ainda não se podia ter reunião de pessoas, né? Então, a gente ficou um bom tempo, alguns meses, e isso que a maioria era iniciante. Se não, 80% era iniciante. Então, a gente fez ali um trabalho que foi um desafio bem grande. E aí, a nossa ideia era fazer a apresentação no final do ano, ali por novembro. E quando estava chegando ali em novembro, a gente conseguiu começar a fazer as aulas presencialmente. Então, ali também a gente pôde ter um incentivo maior ali dos alunos, porque eles estavam esperando aquilo. Então, quando voltou também, deu aquele ânimo maior, por mais que no início tinha o ânimo de começar o curso, depois deu aquele ânimo maior de voltar presencialmente, né? Então, o pessoal se empenhou bastante e a gente pôde fazer a nossa apresentação no Dia do Músico, aliás, que foi em novembro. E, a partir daí, a gente tocou, foi uma orquestra ali com 60 músicos, só que, ainda assim, no início do ano, voltou novamente as restrições. Então, a gente não pôde continuar se apresentando com aquele número de músicos nos cultos, até porque a nossa igreja, a sede, ela não tem uma capacidade muito grande para poder colocar 60 músicos, devido que, quando apresentamos, a gente utilizou toda a parte da frente, né? Todo o púlpito ali a gente estava utilizando, mas nos cultos que temos, não é possível utilizar. Então, a orquestra tem um espaço reservado para o lado direito da igreja. Então, não é um ideal para colocar 60 músicas, ainda mais numa pandemia, que precisamos ter um distanciamento, né? Então, o que a gente fez? Em alguns domingos, não todos, a gente fez apresentações de grupos, como um domingo era apenas os sopros se apresentando, e no outro era apenas as cordas. Então, a gente trabalhou dessa forma, foi uma forma de não parar as atividades, como a gente recém tinha reinaugurado a orquestra, né, e tudo mais. E também foi uma forma de a gente conseguir, naquele espaço que tínhamos, ter essas restrições que precisamos, né, de ser mais separado, ter os cuidados, né. E foi o que a gente conseguiu fazer no início do ano. Com o passar do tempo, né, a gente viu a situação melhorando, né, ainda não é a ideal, mas já estamos num momento melhor, né. Então, atualmente, a gente estava apresentando com toda a orquestra, mas a gente sabe que na rotina não vem todos, né? Não são 60 músicos, então em torno de 40 músicos, 40, 50, e a gente consegue ali no espaço que temos. Utilizamos também um pouco da parte do púlpito, então isso também, mais para frente, a gente vai estar falando sobre otimizar o espaço que temos, né? Saber ali qual a formação da orquestra, mas e no espaço que temos, como é que a gente pode fazer? Então, tudo isso tem que ser trabalhado, tem que ser pensado. E estávamos apresentando de 15 em 15 dias, para poder também ter uma montagem do repertório, como a maioria ali são iniciantes, né, como o projeto é novo. E também a gente fazer os nossos cuidados e poder trabalhar ali junto com as cordas. E também nos ensaios, né? Principalmente nos ensaios, como a gente tem ali um espaço maior, que é só o ensaio da orquestra, a gente tem um cuidado maior, a gente consegue ter, né? Então, a gente faz um distanciamento maior também, né? Então, nos cultos aí tem essa contrapartida que a gente tem que observar, mas isso tudo depende do espaço. E, atualmente, estamos nos preparando para uma festividade, que também a gente vai utilizar todo o espaço, então a gente vai conseguir ter mais músicos e poder utilizar um espaço maior ali. Então, deu para perceber que a questão da aula online, né, do ensino remoto, dá resultados, né?
você julgou que deu um resultado de 50%, mais ou menos, em relação se tivesse sido presencial? Tu preferia que fosse presencial? Em aulas em turma, é sempre melhor que seja presencial. Mas, assim, com tudo isso que foi acontecendo, a gente pesquisando, vendo o que podia fazer, buscando ferramentas, então a gente precisou também buscar um conhecimento de como dar aula online, né? Porque é diferente, mas pode ser bom ou pode ser ruim. Da mesma forma que a aula presencial, se a pessoa não souber trabalhar, não vai ser produtivo. Então, o que eu pude observar assim, nas aulas online? Que tem que ter em torno de 4 pessoas, 5 pessoas no máximo, não pode ter mais. E poder trabalhar com ferramentas como projeção de partitura de exercício, porque às vezes só no vídeo a pessoa fala, né, o professor fala, vamos passar da parte tal, né, aí fica ali procurando, aí isso tudo perde tempo. Tem que ser coisas e ferramentas que você não perde tempo, que você pode mostrar, ó, aqui, aqui, aqui. E aí o aluno já faz. Outra coisa que não é possível, que eu vi muitas pessoas tentar fazer, é tocar junto. Não dá. Eu vi muitas pessoas tentar fazer isso. E até teve alunos que vieram fazer aula comigo falando, eu fiz aula online e não dava para tocar junto, e aí a gente tentava e não dava. Daí eu falei, mas realmente não dá. Então, saber dessas coisas, de como você vai, o que funciona, o que não funciona. Então, o que eu trabalhava? Os trechos específicos e menores, né? Então, por exemplo, 3 compassos a gente trabalhava ali, ou 2, ou 1, e cada um tocava. Então, aí a pessoa não tocava um trecho maior, porque não se consegue trabalhar muito quando é um trecho maior, e até todos tocar também levava muito tempo. Então, a aula online, você precisa planejar e, principalmente, ter uma projeção ali, né? Tem diversas ferramentas aí que foram surgindo também gratuitamente para poder fazer essa projeção. Certo. Então, já vamos cobrar da nossa apoiadora técnica aqui, porque eu sei que o maestro lá vai perguntar depois, né? Poxa, me ajuda com esse material, quais são as ferramentas, né? Então, eu queria que aquele se comprometesse com a gente dentro do seu tempo, claro, né? Eu sei que você tem bastante atividades, de preparar um material didático sobre aulas online, né? No caso aqui ele está falando mais para as cordas. Muita coisa vai servir para qualquer instrumento, né? Mas que a Keila preparasse, né, dentro do seu tempo, um material que pudesse ser disponibilizado no site da MESC, daí, sobre aulas online, aulas remotas, porque ainda, como eu disse anteriormente, nós estamos ainda vivendo o problema, e mesmo que saiamos dessa situação de pandemia, essas aulas serão muito úteis, né, para os maestros conseguirem aumentar o seu grupo, né, porque muitos músicos às vezes têm dificuldades até de vir no ensaio naquele dia, vir nas aulas naquele dia por conta de problemas pessoais, né? Então as aulas online já deu para ver que trazem um resultado bem legal, as aulas remotas. Keila, só mais uma pergunta nesse sentido, eu até anotei aqui para te perguntar sobre a retomada das atividades aí. Você pode citar um ponto que você julga importante, sim, com relação ao cuidado, falando sobre as cordas, né? Numa atividade presencial, né? No ensaio, nos cultos, o que julga importante que o maestro tome cuidado, ou o líder tome cuidado com o seu grupo ali em relação às cordas, para evitar problemas de saúde, né, no caso? Então, em relação às cordas, acaba sendo mais fácil a gente manter os cuidados, devido que não precisamos tirar a máscara, né? Então, o contato também em relação a outra pessoa é o que precisamos cuidar. Às vezes a gente está tocando ali também porque uma diferença das cordas para os sopros, que sempre tocamos de 2 em 2, né? Então, colocamos uma estante com a partitura e aí fica 2 pessoas lendo ali na partitura. Então, fica um pouco mais próximo, mas podemos ainda buscar ali um pouco de afastamento, mas não muito. Mas também, como estamos com a máscara ali, fica mais fácil.
E algo que é preciso só observar, que não é algo comum, de trocar os instrumentos, né? Então, às vezes pode acontecer, deixa eu ver, deixa eu ver o teu arco, né? Que tem um arco, diferentes tipos de arco, às vezes um quer ver, tá querendo comprar ou experimentar. Então, tem que cuidar apenas isso, né? De não utilizar o instrumento e lápis e borracha. Tem uma coisa importante das cordas, que a gente precisa estar sempre anotando a arcada. Então, a arcada no ensaio é o momento principal, né, de anotação de arcada, onde o Spala faz a anotação e passa para os demais instrumentos ali de cordas. Então, cada um deve ter o seu material, porque a gente pensa ali que é algo tão comum ou esquece e acaba passando de mão em mão, então é o principal que a gente vê para não deve se fazer, né? Então, é apenas isso. Ok. Mas, Caetano, então, sobre a sua experiência, né, eu sei, o Maestro Caetano já falou que trabalha na igreja e também desenvolve trabalho profissionalmente fora, né, na prefeitura, isso, né? Mas na sua experiência lá, podia contar para a gente um pouco sobre essa questão do retorno, como é que está sendo a retomada dessas atividades? Sim, então, eu acho que 2020 foi um ano que todos nós precisamos nos reinventar em relação à música, em relação às aulas, em relação a tudo, né? A banda da igreja, tanto quanto a banda de Bombinhas, nós vimos num entrosamento muito bom, assim, de muitas apresentações, muitos ensaios. E aí, de repente, veio o lockdown e a igreja decidiu por parar por completo, né? Pelo fato de que, do mesmo problema talvez da maestra Keila, que nós usamos a parte de trás do púlpito da igreja e não tem como manter um distanciamento, né? A parte da cozinha, né? Como a gente fala, ficava no lado esquerdo, por conta do aquário da bateria, e a orquestra ficava no centro e muito próximos. Então acabaram decidindo por parar. Em Bombinhas, nós seguimos durante o ano de 2020, nós tivemos um ensaio só, e aí depois nós continuamos fazendo as aulas online. Na verdade, não eram aulas, eram ensaios, né? Mas como já foi falado, não tínhamos como tocar junto. Até existe uma forma de tocar junto, mas aí os músicos precisariam ter equipamentos específicos para tocar, até se tiver alguém que tenha esses equipamentos, pelo menos, né? Eu posso passar o nome do aplicativo, não é vídeo, é só áudio, mas ele não tem latência nenhuma, dá para fazer ensaios. Inclusive, tem bastante músicos profissionais que nessa pandemia fizeram lives e usando o áudio desse aplicativo, né? Bem interessante. E aí, o que eu aproveitei para fazer, na verdade? Nós fizemos encontros online, via Meeting ou via YouTube, né? E aí, o que eu fiz? Eu mantive esse material no YouTube e fiz uma revisão de repertório. A gente fez uma revisão de repertório, partes difíceis. Pegou uma música tal e a gente começava a passar aquela música de leitura ou no próprio finales ali. E o pessoal foi vendo, essa parte aqui é difícil, e a gente foi tentando resolver algumas canções por intermédio da aula online, dos encontros online. Fizemos também alguma construção de repertório dentro do que podíamos ali, encontros de 2 horas mais ou menos, e o registro online, o registro no YouTube, justamente para quem não poderia participar em algumas aulas, e aí depois tinha acesso ao YouTube para ficar para ter essa continuidade, né? Durante o ano de 2020 fomos todos assim. E o que nós tentamos também fazer, e fizemos na verdade, né? Algumas canções, cada um na sua casa, né? Então, cada um tinha a sua parte, então eu mandei uma voz guia para eles de piano,
E aí todos com a voz guia no fone, gravavam seu instrumento e mandavam para mim. Daí eu editei o vídeo com todos e aí jogava nas redes, né? Deu muito certo também. O que não era legal é que depois de um tempo acaba cansando, né? Porque músico gosta de apresentar, gosta de tocar, gosta de ter o contato com o público, mesmo da igreja que nós estamos acostumados a todos os finais de semana, estamos ali juntos. E aí acabou que chegou um tempo também que não tinha aquele mesmo vigor de fazer as músicas online, né? No ano de agora, nesse ano que nós entramos, nós já entramos com restrições mais presencial. Aí entramos com grupos de 5, depois fomos aumentando, 10. E aí eu ensaio, a banda municipal, eu ensaio num auditório. Então a alternativa que eu encontrei foi, ao invés de fazer a formação habitual, né, usar as cadeiras, e aí eu fico no palco e eles se mantêm mais afastados nas cadeiras. Deu certo, né? Porque aí cada um já sabe, vai para o seu ponto, né? Mais ou menos tantas cadeiras de distância, até porque é questão do sopro, né? Aí a gente tentou sempre deixar os instrumentos com campana para frente, mais à frente, né? E por causa da proliferação. E então tentamos organizar de forma que todos conseguissem tocar, mas com um distanciamento interessante para que não houvesse perigo de contaminação. E diminuímos o tempo de exposição também. Ensaios de 2 horas, não, né? Então, ensaios de 1 hora, chegava, preparava, tal música em tal ensaio, ou tais músicas. Nesse ensaio, focava na música, passava e encerrava o ensaio e ia embora, para não ter muito tempo de exposição. Até porque o local era fechado, né? Então, agora está mais frio, está mais fácil, né? Eu digo com relação ao calor, né? Cada um fica mais afastado, fica tranquilo, né? Mas geralmente lugares fechados tem que ligar o ar, isso já complica, né? Mas conseguimos, de uma certa forma, fazer com que a banda tivesse um segmento, né? Construir repertório, ensaiar músicas novas. Conseguimos fazer algumas coisas assim nesse quesito. Em relação às aulas, não preciso ser prolixo, é mais ou menos o que a maestra Keila falou, né? Tem que ter tem que ser pontual, não pode enrolar muito, não pode deixar, até porque se trabalha com adolescentes e jovens, que eu acho que é mais ou menos a faixa que a maioria trabalha, eles se dispersam muito rápido. Então, se você está ali, não sei, vamos seguir a partitura aqui e tal, mas que compasso, aí o outro não está com a folha na mão. Então, geralmente, o que eu fazia? Eu fazia no meeting uma apresentação, usava consegui um monitorzinho lá, então eu abri um monitor no Adobe lá e já marcava lá, daqui, tal, do X, e aí tocavam com alunos, no máximo 4 alunos também. E aí seguimos, deu resultado, né? Eu acho que o ano de 2020 eu tive alunos do zero que conseguiram desenvolver muito bem, e que inclusive ainda continuam agora neste ano online, né? Com relação às aulas. Agora eu também estou iniciando uma banda em Porto Belo. Comecei agora o mês passado e já iniciamos tudo presencial, mas sempre com os mesmos cuidados, né? Estamos ensaiando no auditório com um distanciamento, e aí chegou de máscara, vai tocar, tira a máscara, mas parou de tocar, põe a máscara, né? Então esse todo o trabalho que a gente teve que se adequar para fazer com que o trabalho continue, né? Sim. Então, não perguntei para a maestra Keila, mas vou perguntar agora para o maestro Caetano, essa questão de um certo desânimo, de um certo desencorajamento, de uma certa tristeza que ficou em alguns músicos que
estão com dificuldade de retomar as atividades, né? Tem alguns maestros que nos procuram, já nos procuraram. Poxa, o que eu posso fazer para dar uma entusiasmada nessa turma? Esse pessoal que resolveu ficar no home office. O que tu acha assim legal assim que o maestro pode, é uma atitude do maestro assim para trazer essa turma de volta? Tens alguma alguma coisa assim, uma atitude que possa ajudar? Eu passo por isso também, estou passando por isso também, né? De músicos que voltou online, voltou presencial, mas dá para manter as gravações do YouTube para eu ficar seguindo, né? Então, não dá porque agora o ensaio é online. Tem que ser meio firme, então. Tem que ser firme, e até porque, na verdade, se nós, né? Eu acho que a questão maior é assim, nós maestros, nós fazemos uma diferença muito grande na vida desses músicos, né? Sejam eles de que idade forem, né? Eu tenho relatos de músicos, de mães de adolescentes e crianças e de músicos adultos, né? De chegar a falar, poxa, Caetano, se não fosse os ensaios online, a minha vida não seria tão... Por quê? Porque, na verdade, nos ensaios, eu acho que até é uma questão também que se deve levar em consideração, porque nós, maestros, às vezes, nós queremos cobrar, né? Tem que estar pronto tal dia, vamos fazer. Mas os ensaios, os encontros online, eu acho que eu tentei, assim, o máximo possível descontrair, né? Porque todo mundo tem o seu problema, né? Todo mundo tem a sua dificuldade nessa questão da pandemia, ainda mais, né? Aflorou muitas coisas, principalmente psicológicas, né? A gente sabe que aflorou muitas coisas psicológicas. Então, eu acho que a hora não é nem a cobrança, a hora eu acho que é a diversão mesmo. O fato de que eu sempre falo para os meus músicos que eu nunca vou brigar com eles para que eles tenham que estudar, eles têm que fazer aquilo porque eles gostam de estar ali, porque eles gostam de ser músicos, porque eles gostam do instrumento que eles têm, né? Então, acho que assim, as ferramentas que a gente tem hoje é começar a desenvolver algum trabalho de repente menor, né? Eu tenho um músico lá que não está com ânimo de vir pro ensaio, então sei lá, faz um trio, por exemplo, né? Desses instrumentos e faz uma apresentação no culto, né? Um hino especial no culto, uma peça, né? Igual a maestra falou que dividiram, né? Fizeram de 15 em 15 dias e aí na quinzena estava as cordas e na outra os sopros. Eu acho que existem várias possibilidades, mas que nós precisamos nessa hora ser criativos, né? Porque eu, por exemplo, estou desenvolvendo agora, só que assim, a gente sabe que tem coisas que a gente não consegue fazer ainda, né? Mas eu acho que só o fato de você plantar uma sementinha no músico, né? Só vamos aí planejar uma apresentação lá na praça, né? Para o mês que vem. Então você já vai plantar uma sementinha nele. Poxa, vai ter apresentação. Então vamos para o ensaio, né? Então e a questão do maestro, porque às vezes até o maestro, né, o maestro Viana, está um pouco desestimulado com isso. Eu acho que o nosso maior estímulo tem que ser o que nós podemos causar de efeito bom na vida dos alunos, né, e dos músicos. Que, na verdade, se nós, como líderes, como maestros que estamos ali na frente, estamos desanimando, imagina os outros, né, que estão ali e que não têm esse mesmo ânimo, talvez, que Deus nos deu, né? Porque eu acho que o maestro ele já tem um ânimo extra, assim, né? Porque nós sabemos que o trabalho que nós fazemos não é fácil, é um trabalho dificultoso, né? A maestra implantou agora as cordas. A gente sabe, eu tenho lá na orquestra 8 violinos e aí eu tenho 5 sax. Não preciso nem falar muita coisa, né? Então, cada apresentação que eu tenho que microfonar muito bem os violinos, eu tenho que tirar uma parte dos sax para os violinos tocarem, não ficarem desanimados, né? Então, não é só agora. Sempre a gente tem um desafio para fazer. Então, a minha palavra de ânimo é: pensem no que você, né, pode causar de bem
na vida do seu músico ou do seu aluno. Eu acho que isso já é um grande estímulo. Amém. E com relação ao instrumental de base, né? Essa questão de cuidados com a saúde, né? Alguma orientação que tu possa passar assim, bateria, distanciamento, uso de máscara, álcool. Como eu falei, a gente está retornando, mas ainda estamos no meio do problema, né? O que tu julga um ponto importante, assim como aquele citou a questão da troca de acessórios, por exemplo, troca de instrumento. No caso há igrejas em que existe um piano disponível para todos, um teclado, uma guitarra, um violão disponível para todos usarem, né? O baterista às vezes troca de baterista. Como é que tu vê isso? Na verdade, assim, lá em Porto Belo nós temos esse problema também do rodízio de músicos, né? O que a gente sempre conversa, primeiro, se está sentindo qualquer coisa, não vai. Tô com uma leve dor de cabeça, fica em casa, meu filho, não vai. Né? Tô com gripe, mas eu acho que é gripe, tomara que seja, mas não vai. Né? Então, o mínimo sintoma, não vai, fica em casa, né? E os cuidados básicos que eu acho que tem que ter. Chegou na igreja, né, tá com máscara, eu preciso cantar. Então tenta primeiro, higieniza o seu microfone, higieniza o seu instrumento. Eu tenho o meu teclado, né? Eu faço o teclado, às vezes eu faço a ministração do louvor também, mas eu sempre tento usar o meu equipamento, né? Até para a questão de não ficar passando muito álcool nos instrumentos também, que acaba não sendo muito bom. Mas a gente sabe que são diversas realidades, né? Tem realidades em que o músico ele tem que usar o outro teclado e o baixista tem que usar o mesmo baixo e o baterista tem que usar. Enfim, eu acho que o que nós podemos fazer, né, o cuidado básico de passar o álcool, de usar a máscara, de pensar no próximo, né? Poxa, eu não estou muito bem hoje, então eu não vou no ensaio. Falta no ensaio, mas pelo menos deixa os outros seguros, né? E o distanciamento, eu acho que isso já está tão falado, né? Que eu acho que isso já está ficando automático. Nós chegamos eu, por exemplo, sempre tive de chegar no lugar, cumprimentar, já dar um abraço, né? E agora a gente já sabe que já é mais complicado. Então, agora é mais um soquinho, né? Então, são cuidados que acabam se tornando hábitos, né? Mas acredito que o que nós não podemos é nos acovardar, né? E nos desanimarmos em frente a tudo isso que nós estamos passando. Porque, principalmente se falando na questão espiritual, eu acho que nós, fazendo a nossa parte, Deus vai fazer a dele também, né? Porque se nós nos dispormos a fazer a obra de Deus, Ele também cuida de nós. Não só durante a pandemia, sempre cuidou, né? Mas eu acho que de uma forma especial Deus tem cuidado de nós também em relação a tudo isso. É bem interessante essa questão que o Márcio falou. Nós estamos aqui como diretores técnicos e normalmente a gente se volta mais à parte técnica, né? Mas uma questão muito importante é que a gente vê, que eu julgo como uma das principais, é que o maestro deve cuidar dos seus músicos como suas ovelhas, porque afinal de contas ele é o pastor daquela orquestra, daquela banda, daquele grupo de louvor, né? Então esse líder deve tomá-los como ovelhas e apacentá-las, né? Então eu acho muito importante, uma coisa que eu sempre fiz, né? Dar um telefonema, conversar com o músico, ver como é que está a questão de saúde, como é que está a família. Não ligar somente na hora de convidar para o ensaio, né? Esse corpo a corpo, né? Mesmo que seja por telefone, né? Que tem que ser realmente, né? Ou através de outros meios de comunicação, meios digitais, eletrônicos, mas que faça olhando o lado espiritual também, né? Que ore por ele, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão tristes, aborrecidos, que têm tido problemas, né? N problemas que nós como seres humanos podemos passar, né? Que o maestro faça esse papel de pastor, né? Cuidando da sua ovelha. Isso
no meu caso, deu muito resultado, assim, eu me coloquei sempre muito como amigo, como pai do músico, né? Mesmo sendo uma pessoa adulta, esse músico. Então, esse contato é muito importante, e às vezes já tive depoimentos de músicos que vieram por um telefonema. Poxa, eu vim porque você me ligou, eu realmente precisava dessa ligação, né? Que ele trabalhou comigo aqui bastante tempo, já acompanhou o trabalho que a gente fez assim, e eu acho muito importante essa questão espiritual, né? Sobretudo na igreja, o músico ele vem para os cultos, para os ensaios, vem tocar o seu instrumento, vem louvar ao Senhor por uma questão espiritual, né? Aqueles que vêm mais por uma questão de técnica mesmo, né? Que gosta do seu instrumento, gosta da música, se sente bem, pela amizade, pelo convívio, né? Mas mesmo assim, o Espírito Santo está trabalhando e ele está vindo impulsionado pelo Espírito Santo, né? Então isso eu julgo que seja uma questão bem mais importante, né? Mas a gente tem que focar essas questões técnicas, né? Nesse momento a gente vai ouvir então o vídeo, vamos assistir o vídeo do Maestro Miguel sobre essas questões, algumas considerações sobre a sua área de atuação, onde ele trabalha como professor, como líder, como regente, como músico. Pois bem, quanto ao retorno das atividades, as entidades aí as quais eu trabalho, né, a banda da polícia no estado e a banda de Itajaí via município, elas seguem protocolos específicos, né, dentro de cada área aí, dentro dos cuidados básicos aí de distanciamento, de álcool em gel, do uso de máscara, né, tudo isso está sendo tratado aí com muito rigor, né. E os trabalhos estão dando prioridade às aulas e ensaios em naipe, né? Trabalhando naipes reduzidos, procurando evitar aglomeração. Então, até por causa do espaço físico e tudo, né? Então, os ensaios estão dando prioridade aos ensaios de naipe. E quando for tratar de ensaio geral, estão usando a ideia de fazer também com grupos reduzidos, né? Tentando enxugar ao máximo. Então, se cada voz tem mais do que um componente, fazer do que a banda se divide ao meio, né? Não faltando vozes, para que possa fazer um ensaio geral, mantendo o distanciamento, né? E tendo um resultado melhor, né? Sem estar faltando vozes aí durante os ensaios. Então, a prioridade no momento é as aulas individuais e os ensaios de naipe, e se porventura fazer um ensaio geral, né, com um grupo reduzido aí. E até porque no meio secular aí, né, o retorno das atividades está sendo lento, até porque tem poucos eventos, e à medida que os eventos forem liberados assim, daí acredito que os ensaios vão ser mais intensificados, né. Na igreja, a gente vê que poucos estão adotando esses critérios de segurança, né? E eu acredito que a nossa parte nós temos que fazer, né? Usando essas duas ideias aí, de fazendo ensaio de naipe e com um grupo reduzido em ensaios gerais, né? Eu acho que a gente pode continuar o nosso trabalho, né, sem trazer risco aí à saúde dos músicos aí, certo? Maestro Miguel, eu gostaria também que você nos falasse um pouco sobre os cuidados com o retorno das atividades no caso dos instrumentos de metal, né? O naipe dos metais ali, a família dos metais no grupo musical. Fica bem à vontade, pode falar um pouco sobre isso. Pois bem, o naipe de metais nós utilizamos para melhorar aí a questão da segurança do Covid aí, né? A gente utiliza panos, né, no chão para retirada de saliva dos instrumentos, né? E esses panos aí todos os dias são trocados, até para que não tenha esse contato com a saliva, né? E de forma até higiênica mais fácil de lidar com essa situação, né, do excesso de saliva nos instrumentos de metais, né? E outra atitude que tomamos também foi de colocar tipo uma máscara no instrumento, né, fazendo com pano e elástico na campana,
evitando que talvez gotículas tenham essa saída através da campana dos instrumentos, né? Então essa foi as duas medidas aí de imediato aí que tomamos aí quanto aos instrumentos de metal. Bom, irmãos, nós estamos encerrando essa primeira parte onde tratamos aqui sobre a retomada das atividades dos grupos musicais na igreja, e nós vamos deixar aqui para vocês um texto que vai trazer algumas sugestões. Podemos chamar de orientações, ou eu prefiro chamar de sugestões, porque cada uma vai servir para alguns, para um pode servir, para outro não, né? Cada município tem o seu decreto, seu controle, e então este texto que nós vamos deixar com algumas sugestões, são 29 sugestões para que você possa ter como base para os retornos das atividades musicais. E esperamos que venha a servir para vocês, né? Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade.